Gente, do comércio, da economia colonial, a principal atividade econômica era o açúcar, a produção de açúcar, tá? A produção fazia parte ali, era organizada pelo sistema de plantation, então era o que? Monocultura, latifúndio, trabalho compulsório. Em outras palavras, trabalho escravo, tá? Inicialmente dos indígenas e posteriormente substituído pelos africanos. A produção era voltada para exportação, não produção interna, não comércio interno, e sim exportação para o mercado europeu. O financiamento disso não vinha necessariamente de Portugal. Uma parte sim, obviamente, mas a maior parte vinha da Holanda, né, dos Países Baixos. Mas, gente, é porque assim, os Países Baixos é o país inteiro, a Holanda é uma das províncias. E aí popularizou a Holanda porque a Holanda era muito forte, uma das províncias mais desenvolvidas e que mais tinham dinheiro ali nos séculos XVI a XVIII, XIX. Para quem não sabe a história, né? E eles financiavam a produção de açúcar brasileiro, eles financiavam o transporte, a construção de engenhos e até interviam um pouco no tráfico transatlântico, se eu não me engano. Então, assim, era um processo com bastante participação holandesa, tá? Como Portugal já tinha tido experiência nas ilhas do Atlântico, eles já chegaram aqui no Brasil com o modelo de exploração açucareira delimitado. Então, eles só implantaram e expandiram, tá? Grandes propriedades agrícolas foram formadas aqui. O Brasil ele tinha grandes fazendas. Isso aí já foi originado das capitanias hereditárias e das sesmarias, tá? Se cair na prova que o latifúndio, que a ideia de latifúndio hoje presente no Brasil é resultado da divisão de terra de capitanias hereditárias do período colonial, está certo. Se eu não me engano, já até caiu, questão similar, tá certíssimo, ok? E o território que foi utilizado para essas fazendas foi o litoral do Nordeste. O solo de Massapê era um solo muito bom para o plantio da cana e era uma região próxima do litoral, o clima era bom, regime de chuvas também. E das províncias não, perdão, das capitanias que existiram, Pernambuco e Bahia eram os principais polos produtores, eram regiões extremamente produtivas, tá? Também havia na época uma convivência relativamente estável com os indígenas, lembrando que os tupinambás, por exemplo, eles eram aliados dos portugueses e muitas comunidades tupi-guarani que estavam ali na costa nordestina eram muito amigáveis aos portugueses. Outras não, né? Mas algumas sim. E isso ajudava no estabelecimento de fazendas e de sistemas de plantação e tudo mais. Com o passar do tempo, a produção do Brasil superou a das ilhas portuguesas, tá? Até por causa da disponibilidade de terra. E o Brasil ele se internacionalizou nesse momento por causa do açúcar. O açúcar integrou o Brasil ao comércio internacional, tá? Só que, na segunda metade do século XVII, a partir de 1650, houve o início da crise açucareira. Por quê? Porque os holandeses, que financiavam a produção açucareira aqui no Brasil, eles chegaram ali nas Antilhas e começaram a produzir eles mesmos. E eles produziam açúcar, ficava até um pouco mais perto da Europa, né? E o transporte ficava mais barato e eles já tinham bastante dinheiro. E eles tinham os navios, porque eles que faziam o transporte do açúcar brasileiro para a Europa, então agora eles faziam o transporte do próprio açúcar. E isso diminuiu a competitividade do açúcar brasileiro, diminuiu a lucratividade do sistema açucareiro e foi um princípio de várias crises econômicas que se sucederam nas décadas seguintes, tá? Deixa eu passar aqui. O segundo período iniciou com a criação do governo geral em 1549, tá? Em 1549, a coroa delimitou que só as capitanias não eram suficientes, precisava de centralização administrativa, e para isso eles já tinham tido 49 anos de experiência, né,
na exploração do litoral brasileiro, como vocês podem ver aqui no mapa. É basicamente litoral. A colonização era basicamente no litoral, tá? Ainda não haviam adentrado nem aqui pelo Rio Amazonas, no Pará, não havia entrado no Maranhão, não havia adentrado na Bahia, estavam no litoral. As estruturas principais do sistema colonial, que era escravidão, plantation e açúcar, já estavam consolidadas, tá? A autoridade da coroa também estava ficando bastante forte já, porque as capitanias foram dadas aos proprietários privados, certo? Só que quem comandava também era a coroa. E a exploração econômica já estava acontecendo, porque o açúcar foi chegar aqui na década de 1530, 1540, e a gente estava vendendo, utilizando mão de obra indígena. E com o passar do tempo, a administração colonial centralizada foi sendo construída, tá? Por que que o governo geral foi, então, instalado no Brasil? Era preciso limitar a autonomia excessiva dos donatários. Como eu falei para vocês, quem tinha o poder nas capitanias era o capitão donatário. Então, ele tinha o poder judicial, ele tinha o poder administrativo, ele tinha o poder econômico, ele fazia o que ele queria fazer. Quem que ia denunciar ele para a coroa? Entendeu? Não tinha quem denunciar. Primeiro, não tinha aquele negócio de correio para informação chegar rapidinho lá na coroa. Tinha que passar pelo navio. Então, ele tinha autonomia para tomar decisões fundamentais e importantíssimas para a coroa, no lugar da coroa. Então, para limitar essa autonomia, o governo geral deveria ser estabelecido para que as decisões relativas às capitanias e ao processo de colonização fossem tomadas pela coroa. E tanto é que, depois que houve essa instalação, o Portugal ele queria saber de tudo que estava acontecendo no Brasil. Caiu o item TPS, que eu até errei ele, que eu lembro, que realmente falava que todas as decisões importantes do Brasil passavam por Portugal. E muita gente achou que não, porque havia muita dificuldade de comunicação entre Brasil e Portugal, mas era verdade. Portugal ele estava muito dedicado na colonização brasileira a partir ali a partir do momento que o comércio de açúcar engatou, ok? Além disso, eles tentavam aumentar a eficiência de administração, porque, de novo, precisava centralizar, gente, senão cada capitania ia seguir seu próprio espaço e sabe-se lá o que ia acontecer. E também a questão arrecadatória. Se eles estavam produzindo açúcar e extraindo para o Brasil, eles precisavam tributar isso e arrecadar dinheiro, certo? E quando eu falo eles, é a coroa. Nesse mesmo sentido, a coroa estava com o objetivo de aumentar. Calma aí, eu falei muito rápido. A coroa estava com o objetivo de aumentar os lucros, tá? Da colônia, principalmente porque o comércio no Oriente já não era mais tão lucrativo, por diversas razões, mas isso seria assunto de história mundial. E era preciso que uma administração central que envolvesse todo o território, não só as capitanias, fosse implantada. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, um nome importante, tá? A capital do governo geral foi Salvador. Lembrando que a gente tinha o estado do norte e o estado do sul, inicialmente, né? Mas aí, o governo geral foi essencial para a administração. E o governo norte do sul, tá, gente? Ele foi criado em 1572, foi criado depois. Mas foi a partir do desenvolvimento da administração do governo geral. Então, é bom saber disso. Inicialmente, Salvador foi escolhida como sede, como capital. O governo geral tinha 3 áreas assim de defesa que eram as mais importantes, ou 3 áreas de administração que eram as mais importantes, que era a defesa, a justiça e as finanças. E a instauração do governo geral foi um marco na centralização da América Portuguesa. Foi uma sacada, né, de Portugal na hora da administração. A estrutura, gente, isso aqui é importante, isso aqui já caiu na segunda fase do CACD, tá? Esses detalhes. E cai no TPS, tá? Então é bom saber. A estrutura da administração colonial era dividida em 4 cargos principais. O primeiro cargo, mais importante, era de governador-geral. Ele coordenava a colônia, ele era como se fosse o governador, obviamente.
Ele era auxiliado por 3 outros cargos, pelo ouvidor-mor, que o ouvidor-mor ele era responsável pela administração da justiça, o provedor-mor, que cuidava da arrecadação e das finanças, e o capitão-mor, que cuidava da defesa do território. Por que defesa, Thalita? Vamos lembrar que existiam potências europeias que estavam rondando o território brasileiro atrás de terras para colonizar, tá? Essa estrutura ela servia para aumentar o controle da coroa no território brasileiro. Os 3 primeiros governos, eles foram descritos aqui. Gente, se perguntar, Thalita, tem que aprender? Eu acho que vale a pena você pelo menos ter uma noção do que cada um faz. Porque, mesmo que possa não necessariamente cair numa prova, para você colocar isso numa discursiva, caso caia a questão, gente, até hoje só caiu uma questão de Brasil colonial na segunda fase. Então, eu estou explicando de forma super detalhada? Sim. Vou continuar explicando de forma super detalhada? Vou fazer meu máximo aqui para vocês. Eu não sou uma professora com 15 anos de experiência no CACD, mas eu vou fazer o que eu posso para ajudar quem ainda não tem acesso a esses cursos. Quem posteriormente pode ter acesso já vai preparado com a cabeça já com conhecimento básico que vai receber essa ajuda, né? Vai complementar o que vocês estão estudando aqui. É o meu objetivo. Então, eu acho que vale a pena sim saber, até porque pode cair, tem TPS sobre isso. Se cair de novo alguma questão de Brasil colonial na segunda fase, vocês já sabem. Quem tirou notão na prova sabia muito de Brasil colonial. Se vocês olharem o guia de respostas, era a resposta mais alta, a questão valia 30, a resposta mais alta tirou 27,5, se eu não me engano. E foi assim, uma resposta fenomenal de boa. Então, é bom saber. Sempre bom saber um pouquinho mais, né? Enfim, o primeiro governo geral foi o governo Tomé de Souza. Eu acho que ele é o mais importante porque ele foi inicial. Então, ele você tem que saber. Ele fundou Salvador. Ele trouxe os jesuítas. Ele promoveu relações pacíficas com indígenas. Ele incentivou a pecuária. E ele incentivou a construção de engenhos. A base do processo de colonização brasileira iniciou, com Tomé de Souza. Entendeu? A capital, Salvador, jesuítas, grupos indígenas, pecuária, engenhos. Depois dele veio Duarte da Costa. Ele já era assim mais fechado em relação aos indígenas. Ele ampliou a escravidão, a escravização dos indígenas, tá? Ele, tipo assim, por causa disso e de políticas dele, houve um aumento também de conflitos entre os colonizadores e os nativos. E a resistência indígena, como consequência, aumentou. E eles resistiram bastante à colonização portuguesa. Duarte da Costa, ele foi sucedido por Mendes Sá. E o que ele fez foi o foco mesmo na defesa, tá? Ele fortaleceu a defesa colonial, expulsou os franceses da Baía de Guanabara, que eles chegaram lá na Baía de Guanabara na década, acho que 1550 e alguma coisa, tá? Para fundar a França Antártica. E aí eles foram expulsos pelas forças legalistas e aí tentaram subir, fundaram São Luís, foram expulsos de novo, fundaram Cayena. Aí os portugueses deixaram porque eles não estavam em Cayena, tá? Na Guiana Francesa. Mendes Sá, então, defendeu a Baía de Guanabara, fundou o Rio de Janeiro, ficou ali um entreposto de resistência, certo? E ajudou a expandir a presença portuguesa no litoral do Sudeste. Lembrando que havia uma grande concentração de portugueses onde no Nordeste, então precisava descer um pouco mais, senão o território ia ser dominado por outras potências que chegassem lá. E ninguém ia saber, né? Outro fator essencial, importantíssimo, que caiu na segunda fase no período colonial são as câmaras municipais. Elas são a base local do sistema colonial brasileiro, tá? Exerceram grande influência e a gente tem que saber decorar do que elas faziam, ok? As câmaras municipais, elas permitiam o exercício do poder local. E isso era muito importante porque, de novo, o Brasil tem dimensões continentais. E ele ainda não era extremamente populoso, não era um país com grande população portuguesa. Então, normalmente o que acontecia era que existiam no Brasil ilhas administrativas. Você tinha Salvador, você tinha Rio de Janeiro, você tinha uma ilha aqui, uma ilha ali, no norte e no sul. Essas ilhas garantiam a unidade territorial do resto da colônia, da sua região.
E o poder local era importantíssimo para manter o equilíbrio administrativo, senão poderia haver perda de território, tá? Quem trabalhava nas câmaras municipais? Havia uma comunidade de vereadores eleitos e eles faziam parte dos homens bons. Inclusive, citar numa prova homens bons é importante, tá? Quem eram, Thalita, os homens bons? Homens brancos, ricos, livres, católicos. Não eram os cristãos novos. Os cristãos novos eram os judeus convertidos ao catolicismo, tá? Católicos. Muitas vezes senhores de engenho. Não necessariamente sempre, mas muitas vezes. Trabalhadores manuais, trabalhadores braçais, não só trabalhadores livres e pobres, como mão de obra escrava, indígena, não eram homens bons, tá? Eles não estavam ali, não eram participantes da vida política local. As câmaras municipais, portanto, eram, então, centros essenciais e importantes de decisão administrativa e política na colônia, tá? Na apostila, eu tenho vários parágrafos dedicados à delimitação do papel das câmaras municipais. Então, caso alguém queira comprar a apostila, o link está na descrição, valor social de R$ 10. É uma só apostila para todas essas aulas, tá, gente? De de História do Brasil Colonial. Continuando. A expansão territorial brasileira, ela teve várias características singulares e específicas, tá? A base do sistema colonial, ele aconteceu no século XVI, isso é, de 1501 até 1600. A partir do século XVII e XVIII, houve uma expansão muito massiva da ocupação territorial, que antes estava limitada ao interior, ao litoral do Brasil, tá? Os portugueses tiveram uma presença mais marcante no interior da colônia a partir do século XVII. Essa expansão foi seguida da manutenção das estruturas econômicas e sociais do litoral, que era o plantation, né, escravidão e açúcar. O modelo agroexportador, baseado na grande propriedade, foi uma coisa de praxe na colonização brasileira. Centros da economia açucareira permaneceram em Pernambuco e a Bahia. E isso só foi mudar. Na verdade, não foi nem mudar, porque a economia açucareira Pernambuco e Bahia, mas centro econômico de colônia só foi mudar para ser o Rio de Janeiro muito posteriormente, tá? Até lá, Pernambuco e Bahia mesmo. Além disso, os fatores climáticos do litoral nordestino favoreciam a produção da cana, ok? O açúcar foi a principal riqueza colonial por muito tempo, e na verdade ele foi a principal riqueza colonial durante todo o período colonial, ponto. A gente só foi mudar o item que ficava no primeiro lugar na balança comercial na década de 1820 a 1830, que foi o café. Mesmo que a gente tenha tido o ciclo do ouro, o ciclo do algodão, o ciclo da borracha, foi o açúcar que ficou. Quer dizer, o da borracha não, da borracha ainda não. Mas ciclo do ouro e ciclo do açúcar foi o café que ficou em primeiro lugar, tá? E a sociedade era uma sociedade rural, patriarcal, dominada pelos grandes proprietários de terra. Por fim, o terceiro período é já no finalzinho da colonização, tá? Fim do século XVIII até 1808, que foi marcado pela crise do sistema colonial português. Não só português, tá? Do sistema colonial geral, tanto espanhol quanto português, mas no caso da história do Brasil, português. Houve muitas transformações políticas e econômicas em Portugal. Teve o movimento de Revolução Francesa, e também os ideais iluministas liberais que chegaram aqui nas Américas, tá? E influenciaram movimentos de rebelião, movimentos de levante contra o sistema. Houve tensões crescentes entre colônia e metrópole. Então, a gente vai estudar alguns movimentos que defendiam a independência, que defendiam o fim a autonomia política, que defendiam o fim da exploração e tudo mais. E eles fizeram parte de movimentos de contestação ao domínio português. As ideias iluministas liberais chegaram aqui, influenciaram a Confidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates. O Pacto Colonial foi enfraquecido, tá? O que Thalita, que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial
é o monopólio da metrópole sobre o comércio com a colônia, tá? Então, é a ideia de que a colônia dá para a metrópole seus produtos primários e dá exclusivamente para a metrópole, e a metrópole vende para a colônia os produtos mais industrializados. Enfim. Além disso, houve intensificação de rebeliões, movimentos emancipacionistas e tudo mais. E esse processo, posteriormente, culminou na independência do Brasil em 1822. Com isso, o período colonial é encerrado. Tecnicamente, o Brasil para de ser colônia em 1815, que ele vira Reino Unido, né? Mas a gente vê a independência do Brasil de Portugal total, em que não há mais conexão entre Brasil e Portugal, em 1822, ok? E isso marca o fim do período colonial e o início do período imperial brasileiro. Ok, agora a gente vai falar de pontos específicos da colonização. A gente deu uma avaliada geral no que foi o processo colonial brasileiro e agora a gente vai ver épocas específicas que caem na prova e que é importante que a gente saiba. A primeira delas é a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi a união de Portugal e da Espanha sob uma mesma coroa. Então, o que aconteceu? Dom Sebastião, o cara lá do mito sebastianismo, se eu não me engano foi ele. Ele morreu, não deixou herdeiros. Ele morreu no Marrocos, se eu não me engano. Não deixou herdeiros e desencadeou uma crise de sucessão em Portugal. Em meio a essa crise, foram 2 anos aí eles tentando arranjar um substituto, que Dom Sebastião morreu em 1578. Felipe II da Espanha assumiu o trono português e ele era para Espanha Felipe II, para Portugal Felipe I. Tem essa divisão de ordem de títulos, tá, pessoal, entre um reino e outro. Tanto é, por exemplo, Dom João I no Brasil é Dom João VI em Portugal. Enfim, Dom Pedro I no Brasil, se eu não me engano, é Dom Pedro IV em Portugal, tá? Por causa disso, houve uma união da região ibérica, Espanha e Portugal, sob uma monarquia espanhola, tá? E a União Ibérica durou 60 anos, foi de 1580 a 1640, e ela acabou com a ascensão de Dom João IV. Ele tomou o poder e acabou finalmente a União Ibérica. Com Dom João IV houve o início da dinastia de Bragança e a restauração da independência portuguesa. Inclusive, gente, eu não sei se eu falei que foi Dom João IV que começou a dinastia de Bragança. Se eu me confundi e falei que foi outra pessoa, peço perdão, mas foi Dom João IV, tá? Enfim, o que aconteceu? Com a União Ibérica, a coroa espanhola agora não controlava só a América Espanhola, mas também a América Portuguesa, certo? Só que alguns autores defendem que houve união total das coroas e outros autores defendem que as duas administrações estavam completamente separadas. Não temos como saber com certeza qual hipótese está certa, mas o que aconteceu foi o Brasil, a coroa portuguesa, espanhola, mas assim, a administração portuguesa, parte portuguesa da administração, adentrou no interior do Brasil e expandiu as fronteiras para além da fronteira delimitada pelo Tratado de Tordesilhas. Entendeu? A situação ficou muito tênue. Como você ia falar que eram duas regiões separadas se a coroa era a mesma, sabe? América Espanhola e Portuguesa não existia mais, era só América. América Ibérica, entendeu? Então, o Tratado de Tordesilhas foi completamente desrespeitado, violado, ultrapassado, e a gente vê as consequências disso posteriormente. Além disso, houve em 1603, durante a União Ibérica, a promulgação das Ordenações Filipinas, que era uma compilação de leis do Reino Português aplicadas nas colônias, que unificava e organizava a legislação, tá, do reino. E, deixa eu passar aqui para a próxima. E ficou em vigor aí para o Brasil por uns 300 anos, tá? Era a base jurídica da administração colonial de Portugal aqui no Brasil e influenciou demais o direito e as instituições coloniais. Houve, além disso, em 1621, uma reorganização administrativa para facilitar o controle da coroa e a administração do território. E a América Portuguesa, que antes era dividida em Estado do Sul e Estado do Norte, agora foi dividida entre o Estado do Brasil, aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, e Estado do Maranhão. E a capital do Estado do Maranhão era São Luís. A capital do Estado do Brasil era Salvador, tá? Isso tinha o objetivo de facilitar a administração do território.
Como vocês podem ver, a gente saiu daquele controle que ficava só no litoral e a gente foi adentrando as regiões. Em 1616, Belém foi fundada na Foz do Amazonas e a partir disso eles foram adentrando. E o território foi ficando cada vez mais interiorizado, ok? Inclusive, eu trouxe aqui uma divisão para vocês. Em 1737, o estado do Grão-Pará e Maranhão, já bem extenso, foi criado. O nome trocou, não era mais estado Maranhão, porque aqui fazia sentido ser porque não era tão grande, mas aqui já pegava toda a região norte, que a gente conhece hoje, com exceção do Acre. O nome mudou, se tornou estado do Grão-Pará e Maranhão. A capital, que era São Luís, foi para Belém. O estado do Brasil manteve praticamente o mesmo, só expandiu mais, né? E, por fim, o território foi unificado em 74, na gestão pombalina, com capital em... não era mais nem em Salvador, né? Porque teve a mudança de capital em 63 para Bahia. Ou para Rio de Janeiro. Por causa da Corrida do Ouro. Inclusive, o estado do Brasil, ele estava, então, com a capital no Rio de Janeiro. Gente, vocês estão vendo que é muito detalhe, muito nome que a gente tem que guardar, muita data. E é cansativo, mas fazendo muito flashcard e estudando bastante a gente aprende, tá? Vamos lá. Nas disputas internacionais da União Ibérica, o Brasil acabou sendo envolvido. O Brasil não tinha nada a ver, gente. Portugal não tinha nada a ver com os conflitos espanhóis, principalmente com a Holanda. Mas a Espanha estava em guerra com a Holanda, estava brigando com a Holanda, tinha rivalidade com a Holanda. E com a unificação da coroa, não tinha o que fazer. Agora Portugal também estava brigado com a Holanda, tá? Por causa disso, a Holanda começou a atacar possessões territoriais portuguesas na América. Então, aqui que a gente vê o início da influência holandesa no Nordeste brasileiro, tá? Deixa eu ver. O litoral do Brasil, ele se tornou alvo de corsários. O que era corsário? Gente, a prática do corso era uma prática muito interessante. Hoje ela é proibida, tá? É crime internacional. Mas é basicamente a coroa, um reino, né? Dá pra um pirata. Vamos falar assim, um pirata, né? Mas é uma pessoa que tem a posse de um navio, o direito da pessoa atacar embarcações estrangeiras e tomar posse do que tá lá dentro. E tem que seguir algumas regrinhas, né? É basicamente uma pirataria legalizada. E foi uma técnica e uma coisa muito utilizada pelos ingleses, pelos holandeses, portugueses, enfim. A história inteira do Caribe tá ligada ao corso. E era uma prática comum e o Brasil foi muito atacado por causa de corsários e de expedições militares. Por que, Thalita, que ele foi atacado? Porque ele tinha uma coisa que outros países não necessariamente tinham. Tinha açúcar e muita riqueza, tá? Enfim, em 1595 aconteceu o saque do Recife. Foi um saque ridículo. Um mês passaram a Inglaterra. Primeiro, foi o único saque da Inglaterra direcionado exclusivamente ao Brasil. Ocorreu durante a guerra entre a Inglaterra e a Espanha. E o saque foi liderado pelo inglês James Lancaster, tá? Recife, na época, era o principal centro da colônia, por causa da economia açucareira. E por causa disso, se tornou alvo dos ingleses. E a frota inglesa chegou, atacou Recife, ocupou a cidade por um mês. Os portugueses tentaram retomar a cidade, não conseguiram. E eles tentaram várias vezes, não conseguiram. E o saque foi, tipo assim, enorme. O Lancaster capturou um monte de navio que estava no porto, que estava indo rumo a Pernambuco. Pegou açúcar para o Brasil, algodão, mercadorias valiosas, muitas riquezas e levou para Inglaterra. E no fim, vários problemas aconteceram. Vulnerabilidade na área mais rica da colônia, a importância de Pernambuco foi evidenciada, as limitações de defesa de Portugal no Atlântico foram explicitadas e incentivou o aumento do fortalecimento militar e defensivo de Portugal, além do valor da produção açucareira no Brasil.